Programa Informe-se está de volta, hoje falando sobre investigação de paternidade, com a doutora Ivelise Fonseca. Doutora, o investigado, ele é obrigado a submeter ao exame de DNA, no caso? Essa pergunta é interessante porque a Constituição Federal nos diz, num artigo específico, que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É por isso que você encontra muitas vezes, quando assiste a julgamentos em certos tribunais, as pessoas nada dizerem. Então, aquele que está sendo processado, nada falar. É verdade que quem cala consente, mas no direito, especificamente, eu não sou, quando processada, obrigada a fazer prova contra mim. Então, por mais que eu saiba a verdade, eu não sou obrigada a me submeter a certas provas que possam, talvez, comprometer a minha existência, a minha dignidade, a minha liberdade. Sendo assim, num caso em que o suposto pai é processado, requerendo aí a investigação de paternidade, e apresenta-se o pedido de exame de DNA, o pai ele não é obrigado, o investigado, o acionado, não é obrigado a fazer este exame. Mas aí está o grande ganho da legislação de número 12.004 de 2009. Porque nesta lei se diz, ele não é obrigado a fazer o exame, mas se ele se nega, o fato dele se negar é na realidade uma presunção relativa, porque você tem o direito de fazer a sua própria defesa através especificamente desse exame. Se você fizer o exame e o exame dando negativo, é a prova de que você não é o pai. Mas se você não empreende exame, junto com outras provas, essa sua negativa de realizar um instrumento comprobatório que seria supostamente ao seu favor, se torna, então, na verdade, prejuízo a você mesmo, que se negou a fazer. De maneira relativa, vamos relembrar. É importante eu ressaltar e eu tenho reiterado isso. Não é somente a negativa de realizar o exame que gera a presunção de paternidade. Sim. Essa negativa gera presunção, mas junto com outras provas. Após, na verdade, a realização do exame de DNA, os laudos periciais, eles são juntados neste processo. Esse é um processo que necessita-se de advogado. É importante também salientar para quem nos escuta que quem não tem condição de realizar esse exame pericial, que é um exame específico de DNA, então pode pedir em juízo, atestando aí a questão da sua condição econômica, que faça esse exame de maneira gratuita, porque hoje é possível que o poder público custeie esse direito e benefício em favor daquele que é prejudicado. Então, com o laudo deste exame, este exame é juntado com outras provas, eu até faço uma observação aqui, se você me permitir, a explicar o que são outras provas, então podem ser testemunhais ou provas através de documentos. Por exemplo, o meu namorado escreveu uma carta e na carta ele tinha dito na época, estou muito feliz porque nós teremos um filho. Esta carta também é um instrumento que, junto com o exame de DNA, comprovam a existência da paternidade. É usado como prova. É usado como prova, isso mesmo. O tempo da relação, então quanto tempo aquelas pessoas estavam juntas, ou se a relação foi bem breve. Tudo isso, Luiz, juntado ao exame de DNA, consta-se então a próxima etapa do processo, que vem aí a questão da sentença. E a sentença do juiz é uma sentença que vai declarar. Ela não é uma sentença condenatória, porque não se condena alguém a ser pai. Essa pessoa é ou não é pai. O que o Poder Judiciário vai fazer é declarar juridicamente para, na verdade, estabelecer os efeitos dessa declaração, se essa pessoa é ou não o pai. Então, se declara com base na presunção, porque a pessoa se negou ao exame e outras provas, ou não. Com base no exame, de maneira efetiva e outras provas, este será o pai desta criança ou deste indivíduo. Doutora, do que se trata? Alimentos provisórios, alimentos definitivos. O que seria isso? Bom, quando nós falamos em alimentos provisórios, toda vez que alguém necessita de alimentos, que são os meios de subsistência para o indivíduo, as pessoas que promovem estas ações, que são chamadas aí, na verdade, de alimentandos, que são aqueles que necessitam dos alimentos, podem requerer no início da ação alimentos provisórios. Esses serão alimentos fixados inicialmente pelo juiz. Então, eu posso promover uma ação de alimentos contra o pai do meu filho. Sim. E, na verdade, eu não tenho condição para ajudar o meu filho. Então, eu peço no início dessa ação, excelência, vou falar para o judiciário. Judiciário, eu preciso de alimentos para o menor, porque ele está precisando para a escola, para a saúde. Isso já no começo da ação. Já no começo da ação. É possível, com base nas provas que eu estou juntando, que se fixe provisoriamente? Então, ele pode fixar, o juiz pode fixar, Poder Judiciário.
que são os alimentos chamados provisórios, enquanto se discute a ação de quanto será a pensão alimentícia, de quanto se deverá pagar o valor aí da pensão alimentícia. E os alimentos definitivos, eles vêm através de uma sentença. A sentença que fixa é a decisão final do juiz, não é inicial, dizendo está fixada então a sentença de pensão de alimentos em 2 salários mínimos em favor do menor. E lá fixados estes valores, então o pai ou a mãe vão ter que pagar a pensão do menor ou daquele que necessita no valor definitivo do juiz, tá bom? Mesmo em sendo definitivo, esse valor pode mudar, tá? Claro. E vamos fazer mais um breve intervalo. Informe-se, volta já.